O meu nome é Ângela Gimenez, eu sou magistrada em Mato Grosso e presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, IBDFAM, na seção de Mato Grosso. Agradeço a oportunidade de podermos hoje conversar acerca da guarda no contexto da sociedade brasileira. É um tema que nos é tão precioso, sobretudo durante os nossos trabalhos jurisdicionais. Nós sabemos que as crianças e os nossos jovens têm direito de conviver com ambos os genitores e suas famílias, mas sabemos também que muito ainda tem que ser percorrido nesse caminho em busca da efetividade desse direito. Nós vivemos numa sociedade que tradicionalmente vem marcada pelo patriarcalismo. E, em função disso, nós por muito tempo acreditamos numa falsa verdade de que as nossas crianças, em quaisquer circunstâncias, estariam sempre melhor se convivendo com suas mães. Esse mito da maternidade foi por muito tempo acalentado pela sociedade e isso faz com que muitas decisões, ainda no Brasil, acabem priorizando a convivência das crianças com suas mães. Em nenhum momento nós queremos desmerecer a importância das mães no desenvolvimento psicossocial, biopsíquico das nossas crianças. Nós sabemos que, sobretudo na primeira infância, as crianças necessitam muito da presença de suas mães. Mas isso não significa que, por um outro lado, nós deixemos de credenciar os pais como importantes pessoas que influenciam e que marcam o desenvolvimento das nossas crianças e que por muito tempo vêm se mantendo afastados desse convívio por conta, tantas vezes, de uma mera tradição, de um mero preconceito e de uma análise um tanto quanto superficial dos fatos que envolvem todas as famílias e a sociedade brasileira. Nós precisamos lembrar que só o fato de ser mulher não credencia nenhuma delas à maternidade. A maternidade é um fenômeno cultural e, por isso, nós precisamos aprender ao longo da vida, aprender ao longo das nossas relações, como é que nós vamos desenvolver da melhor forma possível essa maternidade. Se bastasse ser mulher para ser mãe, nós não veríamos tantas atrocidades que os noticiários insistem em mostrar, como, por exemplo, as mães abandonando seus filhos em lata de lixo, colocando em saco plástico e jogando no rio, mutilando as nossas crianças de forma tão cruel como a gente tem visto. Então, nós precisamos agora, principalmente todos que atuam no sistema judiciário, seja na condição de magistrados, Ministério Público, defensorias, advogados, todas as áreas de apoio, termos sempre em mente que a análise que devemos fazer é com relação ao melhor contexto onde essas crianças vão estar inseridas, seja ele, esse contexto, em alguns casos, diretamente com a sua mãe ou diretamente com o seu pai, já que o que se recomenda, já que o que se espera e o que se deseja é que essas crianças pudessem conviver com os dois genitores de modo a ter a sua personalidade plenamente desenvolvida e a sua felicidade alcançada. Uma questão que também me parece importante é que nós ainda temos insistido, é claro que em alguns tribunais do Brasil isso já vem ganhando uma nova conformidade, mas nós temos ainda insistido que os pais devem exercer um direito à visitação. Essa questão da visitação tem levado a situações de grande subjugação, tem levado a uma situação de grande distanciamento de um dos genitores. Primeiro, que não é uma questão de semântica, mas a própria expressão visitação já sugere que a relação que deveria ser paterno-filial, materno-filial, seja uma relação entre visitante e visitado, e não como necessariamente deveria ser, uma relação de convivência, uma relação que tivesse um predicado que fosse a confiança, o apoio recíproco, o respeito, a solidariedade entre todos os entes da família.
Essa questão da visitação, ela tem sido geradora de grande angústia para pais e filhos, não só nos momentos em que a visitação ocorre, geralmente de forma fragmentada, geralmente de forma grandemente espaçada, mas também momentos de angústia, momentos que antecedem essa visitação, sempre cunhada por uma separação persistente, uma separação frequente. Quando nós dizemos que as crianças devem viver num contexto de convivência, isso pressupõe que nós não estejamos falando mais em visitas, mas estamos falando sim em compartilhamento, na divisão desse cotidiano entre todos os entes da família, de maneira que essas crianças não tenham que ficar experimentando essas idas e vindas, quase que como se nós estivéssemos coisificando as crianças, nós estivéssemos tratando as nossas crianças como um objeto e não como um dos sujeitos dessa relação paterno-filial, dessa relação familiar. A questão também de dizermos que estamos desenvolvendo, implementando como defesa das crianças a guarda. A guarda também quer nos parecer que não seja o termo mais apropriado, porque a guarda também sugere uma situação de fiscalização, de controle e de despojamento daquele que não é considerado o guardião direto. Precisamos sim modificar essa nossa visão para uma situação convivencial, para que tanto o pai como a mãe e os demais familiares percebam que ninguém pode estar em relação de superioridade ao outro, nem tampouco pais com os filhos, quanto mais a mãe com o pai ou o pai com a mãe. Nós temos que começar a ajudar as nossas famílias a compreenderem que a convivência deve ser, como disse, o grande esteio da família que desejamos, que é a família eudemonista, a família que vai propiciar que essas crianças e esses jovens possam desenvolver suas potencialidades em situação de segurança e rumo à sua própria felicidade, que é o objetivo maior que todos desejamos para a nossa população infanto-juvenil. Nesse contexto, vem um grande desafio ao Poder Judiciário, porque os juízes, na função de ajudar essas famílias, ajudar esse pai e essa mãe, que muitas vezes estão numa situação de grande conflito e, para não dizer, às vezes, em situação de ausência absoluta de comunicação. O juiz é chamado a ajudá-los a verem e reverem suas ações, a analisarem as consequências dos seus atos e até mesmo das suas omissões, de maneira que nós possamos jogar luz para as nossas crianças e os nossos jovens e para a sua saúde, que não passa somente pela saúde física, mas também pela sua saúde mental e emocional. O Poder Judiciário tem que enfrentar estas questões com as grandes dificuldades que todos nós sabemos que temos que enfrentar. A primeira delas, muitas vezes de ordem estrutural, de ordem material do próprio desenvolvimento do nosso trabalho nos múltiplos estados da nossa federação. Sabemos que as realidades são diversas e que, em alguns casos, os magistrados vêm enfrentando grandes penúrias, inclusive com falta de equipe, falta de equipamento, com números excessivos de processos para serem decididos. Uma outra questão tem a ver com a subjetividade e com a própria dificuldade de apuração nas provas. Eu quero lembrar aqui as situações de alienação parental tão decantadas na nossa sociedade, onde todos temos juntado esforços para diminuirmos o impacto da alienação parental nas vidas das pessoas que estão já submetidas a ela e também na luta para impedirmos que novas famílias tenham que experimentar essa nefasta situação que tem trazido tantas consequências danosas às nossas crianças e aos nossos jovens. A questão da prova é uma questão muito delicada nessas ações.
Primeiro, porque as situações familiares se dão quase sempre no âmbito privado, de grande dificuldade de captação dessa prova, de aferição dessa prova. Porque em alguns casos, como por exemplo das alienações parentais, nós podemos ter sim situações de grande explicitação, onde aquele que aliena faz isso de forma ostensiva, de uma forma tão aberta e tão desprovida como eu digo, de se evitar que se perceba essa situação. Mas nem sempre isso acontece. Existem casos, e esses eu reputo da grande maioria das situações processuais, eles se dão com uma mera expressão de sentimento, um olhar, uma demonstração de desconformidade com aquela situação. E isso é muito difícil de ser apreendido dentro do conjunto probatório. Porque, como disse, isso não se dá de uma forma tão escancarada como a gente possa imaginar. Além disso, nós nos defrontamos com a dificuldade de especialidade na apuração dessa prova. Nós sabemos que temos todo um corpo de assistentes sociais, de psicólogos e até de médicos, de outras pessoas que nos ajudam na produção, na colheita, na produção dessa prova e até mesmo na sua análise. Mas sabemos também que ainda não contamos com tanto aprimoramento dessas técnicas periciais. Ainda que na ordem, por exemplo, da psicologia, tenhamos protocolos a serem cumpridos por esses técnicos, sabemos também que no Brasil, afora, não temos equipes tão preparadas para tratar de uma matéria tão delicada, tão sensível como é essa questão das relações familiares. Além disso, além da questão da perícia, acho que precisamos começar a enfrentar, e aí já como um último ponto e não menos importante, a questão da própria subjetividade dos magistrados. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que por mais que nós mantenhamos um distanciamento das questões que nos são trazidas para análise, que nós mantenhamos a isenção constitucionalmente imposta a todos os magistrados e que é, claro, o nosso desejo e nossa linha de condução, nós precisamos nos lembrar que quando falamos de matérias ligadas à área da família, todos nós, queiramos ou não, estabelecemos um diálogo interno com as nossas próprias vivências. É diferente de uma outra área que o magistrado é chamado a julgar, mas que não necessariamente ele passou ou vivenciou pessoalmente as situações que ele está tratando naquele processo. Isso parece que se torna uma situação onde o magistrado consegue se manter afastado dos seus sentimentos mais internos e das suas vivências mais pessoais. Na família isso não acontece. Nós todos somos, de algum modo, pais, irmãos, filhos, marido, mulher, companheiros, nós todos estamos nas nossas próprias vidas pessoais envolvidos nessas relações e que muitas vezes essas relações vêm em forma de sentimentos, de adoções e rejeições, de medidas, de condutas e que, sem dúvida nenhuma, permanecem sinalizando a conduta de todos os magistrados quando vai se julgar uma situação como essas de sofrimento em matéria de família. Esse desafio que é estrutural e que é subjetivo, ele nos motiva a cada dia estarmos também, enquanto Poder Judiciário, nos revendo, buscando as ajudas necessárias, buscando a multidisciplinariedade, já que estamos falando da coisa mais delicada que é a essência humana. E em todas as manhãs, nos comprometendo com esta causa, que é uma causa de todos, que é uma causa que busca trazer de verdade para a vida, retirando do papel, retirando das leis, retirando da letra fria, mas trazendo para a vida todos os princípios e todas as garantias constitucionais de liberdade, de desenvolvimento, de privacidade, de igualdade, dessa igualdade que está também
localizada entre pais e mães, entre os demais familiares das duas famílias, e em alguns casos, que não seria hoje a nossa razão de tratar, mas em alguns casos onde isso se estende para outras situações, quando falamos, por exemplo, da multiparentalidade. Nós estamos desafiados. Esse é o grande motivo pelo qual nos reunimos, nos encontramos, estudamos, dedicamos a nossa vida. Claro que sempre em busca dessa justiça, da justiça maior, que desafia o tempo, que nos faz sermos urgentes nessas ações, porque sabemos que o tempo corre em desfavor daquele que está com o vínculo familiar estremecido ou até suspenso. Esse desafio de tratarmos questões tão delicadas, com tantos vieses e de uma forma que tem que garantir a brevidade. Esse desafio que nos faz nos encontrarmos, mesmo à distância, para pensarmos juntos como vamos, qual o nosso papel, como vamos nos posicionar diante disso e agirmos com segurança, com firmeza, para que todos tenham o direito sagrado à felicidade. Muito obrigada.